Hoje vamos falar de insegurança. Porque é que nós duvidamos tanto de nós, né? Isto é uma problemática que traz muita gente aos consultórios de psicologia, porque a insegurança abrange muitas das nossas dimensões da nossa vida, não é? Nós podemos ser seguros numa área e totalmente inseguros noutra, não é? Hoje nós vamos desconstruir a parte da insegurança. Por isso, temos que primeiro ver em que área é que nós duvidamos de nós, não é? Na área pessoal, poderá ser a autoestima, não é? Na área relacional, nos afetos, não é? Poderá ser pela má experiência nas escolhas das pessoas, não é? Porque a validação é parte da insegurança, isso que nós também já vamos falar a seguir. Na parte profissional, as nossas competências, na parte funcional, não é? Sabermos se somos bons pais, bons filhos, bons irmãos, bons amigos, não é? Ou mesmo inseguranças existenciais, não é? Isto geralmente vai para a parte do acreditar das religiões. Por isso, o que é necessário aqui é empoderar a pessoa de maneira a ela saber gerir as suas decisões, diminuindo a dúvida, não é? Porque as nossas inseguranças vêm sempre em relação ao outro. Desconstruir isto por idades, não é? Nós, quando estamos, as crianças em si, só sabem que estão a cometer erros quando são corrigidos, não é? Uma criança, bebé, não é? Que esteja a fazer algo, não é? Pode fazer algo mal. Se não for corrigido, ela vai repetir, pensando que é uma coisa correta, não é? Ou também as crianças podem estar a fazer coisas bem e os pais, por exemplo, corrigirem e a criança passar a fazer mal. Não é? Isto tem muito. É algo que acontece muito na adolescência, quando os pais vêm a recorrer aos psicólogos dizendo o meu filho está com más influências, é nesta dimensão. Na prática, as más influências são decisões que estão a substituir aprendizagens, simplesmente porque a pessoa quer pertencer a determinado grupo. Não é? Por isso, na criança, a criança precisa de ser empoderada logo desde criança, ser validada. Por isso é necessário aos pais terem muita atenção quando têm crianças e querem que elas sejam educadas, não é? Porque há pais que não sabem educar. Essas pessoas deveriam ser sempre acompanhadas nos centros de saúde por psicólogos ou por mesmo enfermeiros, no sentido de saberem ser mães e saberem ser pais, porque a parentalidade é aprendida. Porque se nós não ensinarmos, ela vai ser repetida. Por isso vão repetir o que fizeram com eles. Porque se fizeram com eles é porque está certo. Não é? E a vida demonstra que não é bem assim, não é? A maior parte dos abusos em criança vem da parte de pais que não são pais na ascensão da palavra e as crianças ficam a pensar que aquela é uma realidade normal, quando não é. Por isso, os pais têm muitas maneiras de retirar segurança aos filhos. Olha, uma delas é pôr, por exemplo, os filhos a dormir com os pais. Não é? Muitos pais fazem isso. Muitas mães solteiras ou divorciadas fazem isto. Isto é um erro, porque a criança fica insegura e fica com medos, não é? Que são duas coisas que não ajudam às decisões. E uma criança todos os dias tem que tomar decisões. Por isso, os adultos não podem estar a utilizar as crianças para seu benefício, prejudicando-as. Isto de os filhos dormirem com os pais estão a prejudicar as crianças em benefícios de uma necessidade afetiva da mãe ou do pai. Não podemos infantilizar, por exemplo, as crianças. As crianças, se já te fizerem alguma coisa bem, nós não podemos depois, por exemplo, uma criança com 3 ou 4 anos faz uma coisa bem e os pais depois querem que elas continuem a fazer coisas que faziam há 1 ou 2 anos, não é? Às vezes trejeitos, coisas que dizem, maneiras como beijam, como abraçam, não é? Todos nós evoluímos, nós temos que deixar a criança evoluir e muitas vezes os estádios de evolução, de desenvolvimento da criança são impedidos pelos pais, porque
estão ainda entretidos, encantados por terem um bebé novo, não é? Uma criança a quem estão a focalizar a sua atenção. Mas têm que deixar a criança desenvolver. Muitas vezes as birras, quando chegam aos 4, 5 anos, são muitas vezes criadas por esta parte da infantilização, não é? Que os pais querem que as crianças continuem a fazer determinadas coisas que depois elas no social fazem e são gozadas, excluídas, há bullying, não é? E os pais não percebem. Não percebem porque não houve um desenvolvimento de estádio da criança de um para o outro. Não é? Ela está num e os pais querem que elas estejam nos anteriores. Temos que ver o grau de exigência dos pais. Há pais que são muito exigentes com os filhos, não é? Outros que não têm exigência nenhuma, não é? Isto é o 8 ou 80. Por isso, aqui tem que haver sempre a criança como o objetivo e não a sociedade ou os outros. Porque quando nós somos muito exigentes, o que estamos a dar importância é aos outros, não é à criança. Temos que ver os tempos de tarefa. Nos tempos da tarefa é que acontecem a maior parte dos problemas. Se nós damos uma tarefa e o tempo não é o necessário para a criança o fazer, vai haver frustração, vai haver insegurança, vai haver a aprendizagem do erro, e se a criança aprender muito do erro, vai repetir o erro, não é? E claro, e depois aqui temos que ver como é que os pais fazem depois a recompensa ou o castigo, né? Se forem castigos violentos físicos, não ensinam, mas vincam. Se forem castigos de retirada de benefícios ou pôr a criança a pensar determinado tempo sozinha, tudo isto contribui para a segurança ou a insegurança da criança. E depois o amor, não é? A criança tem que sentir que tem amor, para saber que no bom e no mau tem um amor. O amor nunca pode estar em causa, não é? Porque muitas vezes nós ouvimos alguns pais dizerem aos filhos, mesmo crianças, não é? Claro que isto é da boca para fora, mas acabam por dizer, não é? Se não fizeres isto, já não és o meu amor, ou já não te amo. Isto são situações que estão a dar à criança a aprendizagem de que o amor está lá no bom, mas não está lá no mau, não é? E nós sabemos que o amor é necessário no mau, porque no bom, não é? Ele muitas vezes é desvalorizado. Quando chegam a adolescentes, as crianças, não é? Põem tudo em causa pelo grupo, não é? Porque eles têm que sentir que pertencem a algo, não é? Ora, aqui vêm as tais situações que eu disse, não é? Ele em casa tem determinadas aprendizagens, está num grupo que tem outro tipo de aprendizagem sobre a mesma coisa, não é? Ele vai adotar as do grupo, as tais más influências para os pais, não é? Mas nós às vezes temos que primeiro pensar se a aprendizagem que está a substituir outra aprendizagem é boa ou má, não é? Porque pode ser má para os pais, porque os pais estão a pensar nos outros, não estão a pensar nos filhos, não é? O outro é muito importante na educação e os pais cada vez mais educam os filhos para os outros. Os psicólogos que acompanham as crianças desde tenra idade estão fartos de dizer, já há vários estudos científicos que dizem, e muitos pediatras repetem a mesma coisa, não é? Que a criança tem que divertir-se, tem que ser criança. Ora, o que acontece é que cada vez entram mais cedo na escola, cada vez aprendem coisas difíceis mais cedo, cada vez... Ora, isto é um grau de exigência cada vez mais cedo que impede a criança de ter os seus estádios de desenvolvimento. Ora, porquê é este grau de exigência? Por causa dos outros. Por causa da sociedade, não é? Porque o meu filho tem que ser o melhor, tem que terminar o curso mais cedo, tem que... Não é? Isto é o outro. Ora, cada vez mais os pais têm que educar os filhos a pensar neles e não nos outros. Temos que ver que hoje em dia, na adolescência, o virtual, que cada vez mais ocupa espaço nas nossas vidas, até mesmo na dimensão profissional, né? Alheia à pessoa. Por isso, na prática, os jovens vão decidir cada vez menos ou vão decidir com pré-formatações. Por isso, eles viram alguém fazer e vão copiar. E as redes sociais o que mais fazem é influenciar os jovens, não é?
Isto é um perigo que só daqui a 10, 15, 20 anos é que nós vamos ver que cada vez mais as gerações vão ficando menos inteligentes. Menos inteligentes no sentido de têm mais recursos, não é? Mas pensam menos, não é? São mais influenciados. São tratados nas massas, não é? Depois, em adulto, nós temos aqui que as experiências é que moldam a sua segurança. Se têm boas experiências, muito bem. Se tiverem más experiências, ficam inseguros, não é? Mas muitas vezes as boas experiências também podem dar insegurança, não é? Isto depende sempre do contexto onde a pessoa está, não é? Há pessoas que são excluídas por serem muito inteligentes, por fazerem as coisas sempre bem, serem perfeccionistas, porque não é o normativo. Não é? A maioria das pessoas não é como elas. Então elas estão a ser excluídas por fazerem bem, por terem aprendido bem. Isso não é preciso ir muito longe para nós vermos que numa sala de aula os alunos que têm 20 são aqueles que são mais gozados, não é? Por quem? Por todos os outros que não conseguem ter 20. Não é? Aquela pessoa não deveria ser a não normativa. Aquela devia ser a normativa se todos os outros tivessem o mesmo contexto e a mesma capacidade de aprendizagem. Não é? Os idosos têm muitas dúvidas, muitas inseguranças, não é? Porque para já estão a perder capacidades, não é? E quando nós perdemos as capacidades físicas, mentais, dos nossos sentidos, temos mais inseguranças. Aqui, na desconstrução da insegurança, o género também é muito importante, não é? Porque no género masculino, eles são mais validados até no mal, né? As crianças, os meninos, mesmo que façam coisas malas, os pais acabam sempre por os validar, rindo, não é? E achando que, pelo menos tentou, não é? Mas estão a validá-los. As meninas é ao contrário. Elas são validadas muitas vezes pelas coisas boas que fazem, mas validadas negativamente, não é? Não faças isto, isso não é possível fazer, olha o que os outros vão pensar, não é? Isso é pecado, não é? Isso não é coisa que uma menina séria faça, não é? São estas verbalizações que são culturais que são passadas através da educação, que muitas vezes validam os homens no que é mau e não validam a mulher no que faz bem, não é? Isto são educações que estão pré-formatadas culturalmente, não é? Por isso é que o machismo continua a existir, não é? Ora, se o homem é mais validado, tem mais segurança. E por isso é que nós vemos depois adolescentes e adultos homens que muitas vezes não sabem o que fazem, mas são seguros. E depois temos mulheres que sabem, são competentes e sabem muito bem o que fazem e ninguém lhes dá o devido valor, por isso elas são inseguras. A validação é muito importante na nossa ação. Ora, nós não estamos com os pais a vida toda, por isso a validação não pode vir só dos pais, tem que vir dos outros também. Mas nós esquecemos sempre da validação mais importante, que é a nossa, não é? A autovalidação, que também já vamos falar. Por isso é necessário nós termos atenção que a insegurança põe em causa tudo, não é? Muitas pessoas sentam aqui à minha frente e dizem porque é que eu não sei fazer e porque é que eu não sei pensar, não é? Ora, as pessoas já vêm de tal modo inseguras, não é? Que chegam a pensar e a verbalizar estas asneiras, não é? Não sei fazer e não sei pensar. Ora, elas são pessoas adultas, já fizeram muitas coisas, já pensaram muito. O problema é que estão a afunilar para determinada área a sua insegurança, não é? Porque muitas vezes chegam aqui pessoas que têm muita insegurança na área emocional, mas são excelentes na sua área profissional. Ora, aquela pessoa conhece a validação positiva e a sua decisão boa, não é? Mas, por outro lado, o que a está a incomodar é a parte emocional, onde está insegura. Ora, a nossa intervenção de especialista tem que ser em fazer este transferir de empoderamento de uma dimensão para a outra. Por isso, quando a pessoa diz porque é que eu não sei fazer, não é? Ela pode ter tido experiências boas ou más, não é? Mas tem a ver também com as validações. Ela pode ter feito coisas boas que não foram validadas e coisas más que foram validadas, não é? Nós não sabemos. É isso que nós temos que ir descobrir no passado da pessoa. No pensar tem a ver com o experienciado, não é? A pessoa tem que sempre analisar o que experienciou. Por isso, eu fiz algo, depois tenho que analisar como é que eu me senti no depois, o que é que aprendi, o que é que fiz mal. Este tipo de autoanálise que cada vez mais é menos feito.
Nas inseguranças, a memória é um ponto fulcral. Nós não podemos ser pessoa segura se não tivermos uma boa memória. Ora, para termos uma boa memória, o que é importante? O sono. Por isso, vão lá ver o meu vídeo do sono. Não é? O sono é estrutural. O sono evita a repetição. Muitas vezes nós repetimos porque não nos lembramos que já fizemos de outra maneira. Não é? E quando estamos a repetir mal, o que vinca é o mal. Não é? Temos que ver que o mal dormir destrói a segurança, não é? Se nós dormimos menos horas, ou sonos que acordamos de hora a hora, ou sonos por turnos, ou sonos de dia, ou sonos farmacológicos, não é? Tudo isto são maus sonos que dão depois insegurança. Insegurança porquê? Porque nós estamos menos capazes. Ora, se nós não temos memória e vamos decidir alguma coisa importante, ficamos inseguros se vamos decidir bem ou mal, não é? O dormir em alerta é muito mau. É aquelas pessoas que dormem já a pensar que têm que ir às X horas. Pessoas muito perfeccionistas, por exemplo, que nem acreditam nos despertadores que põem a tocar, não é? Há pessoas que põem despertadores, mas depois ficam acordadas a ver porque têm medo que o despertador não toque, não é? Pessoas que foram vítimas de abusos em crianças, qualquer tipo de abuso. Abuso não tem que ser só sexual, não é? Pode ser abuso de exigência, abuso de verbalização, abuso de não potenciarem as crianças. Não é? Porque quando uma criança não teve um bom contexto de educação, não tem um bom sono. Não é? As pessoas que dormem por turnos têm um sono muito mau. E pessoas que dormem com o inimigo. Não é? As pessoas nunca pensam quando nós falamos, não é? Mas no dia-a-dia, não é? A maior parte das mulheres e dos homens que são vítimas de agressão, por isso, elas dormem com o agressor ou com a agressora. Não é? Este sono nunca é saudável e são aos milhares, não é? Isto tudo tira poder às pessoas, não é? Era bom vocês verem o vídeo do sono porque é importante nós sabermos que o sono é estrutural em muita coisa. Nós aprendemos a duvidar. É-nos ensinado a duvidar. Os outros, pela desconfiança, né? Ora, as tais expectativas. Ora, vão lá ver o meu vídeo das expectativas. Quando nós temos expectativas e elas não se concretizam, nós ficamos desconfiados. Não é? Porque muitas vezes nós esperamos das outras pessoas o mesmo que nós faríamos. Isto não é a realidade. Cada vez menos é. Por isso podemos aprender a duvidar por nós. Nós podemos estar a fazer uma coisa bem. Isso são testes, por exemplo, que se fazem nas universidades, numa sala com 20 ou 30 alunos, que já estamos a falar de adultos que estão na universidade, que pensam, e esta experiência é muito engraçada, não é? Pomos uma pessoa a fazer uma coisa bem, não é? E pomos todos os outros, claro, isto já foi preparado, não é? A criticar o que a pessoa está a fazer. Ora, a determinado ponto, a pessoa sabe que está a fazer bem, porque já fez noutras alturas, não é? Já alguém lhe disse que ela fez bem, mas como está toda a gente a dizer que ela fez mal, ela começa a ter inseguranças, não é? Por isso, o contexto e os grupos abalam a nossa insegurança. E cada vez mais as pessoas estão influenciáveis, não é? Na parte do relacional é importante, não é? Porque muitas vezes a parte como nós lidamos com os pais, com os avós, com os irmãos, não é? Com os amigos, constrói-nos a segurança. Não é? Se nós formos sempre a pessoa que faz tudo mal, a pessoa que só faz asneiras, tu alguma vez fizeste alguma coisa bem, esse tipo de verbalizações vão criando um perfil. Ora, nós depois, quando chegamos a um lado, vamos com esse perfil atrás, não é? E depois, claro, no campo amoroso, não é? Ora, aqui assim é muito importante, vão lá ver o meu vídeo como escolher os homens, não é? É muito importante nós, ou as mulheres, nós sabermos que tipo de parceiros temos, porque há parceiros que vivem das nossas inseguranças, de alimentá-las e de provocá-las até. Por isso, geralmente, as pessoas que gostam das nossas inseguranças são aquelas que nos inícios são muito protetores, né? Querem fazer sempre tudo por nós, são muito solícitos. Deixa que eu faça. Não, eu faço. Estás cansada, né? Temos que ver se este tipo de abordagem não é para nós não fazermos ou eles porem em questão o que nós fazemos, não é? Porque passado muitos anos isto nunca são relações boas, não é? Mas há muita verbalização de se não fosse eu tu só tinhas feito asneiras, não é? Ora, quando alguém verbaliza isto para uma parceira ou um parceiro, não é? Vê-se logo que esta pessoa
gera as inseguranças da outra pessoa. Não é? São-lhes favoráveis. As pessoas mimadas, não é? Há muitos adultos, mulheres e homens mimados. Ora, estas pessoas são muito fáceis de lhes provocar inseguranças, não é? Porque não sabem ouvir o não, não é? Elas gostam sempre de ouvir o sim, quem lhes disser não, não é? Além das explosões de temperamento que têm, não é? E de não pensarem, porque quando estão nas explosões de pensamento as pessoas mimadas não pensam, não é? Porque estão a ser contrariadas, não é? Mas isto cria depois muitas inseguranças, porque a maioria das pessoas não são mimadas, não é? Elas é que são o não normativo. Não é? Temos que ter atenção que a insegurança influencia muita coisa. Olha, a autoestima, não é? Nós pensamos que só temos defeitos, nos medos, não é? Depois já nem queremos fazer nem experimentar. Não é? Pessoas que e estão nas vossas vidas, não é? Vamos dar um salto de paraquedas, eu não. Vamos comer uma coisa diferente, eu não. Vamos ali, eu não. São pessoas que já não querem fazer para não aumentar as inseguranças, porque a insegurança já elas têm no que fazem, não é? Não querem experimentar mais. Por isso, a insegurança impede a tentativa e erro, a experienciação. E nas nossas decisões, não é? Nós, quando estamos inseguros, ou adiamos a decisão, ou repetimos as decisões anteriores, porque são aquelas que nós conhecemos e estão na nossa zona de conforto, ou decidimos por impulso, não é? Não pensamos, decidimos, não é? Ou então aquela muito típica do povinho português, não é? E então aqui mais no norte, em termos de verbalização, é que se foda, não é? Perdido por um, perdido por mil, não é? Toca aí decidir. Nós já sabemos à partida que vai dar a geneira, não é? Mas alguém quer uma decisão, vai ter uma decisão. Isto tudo, no nosso dia-a-dia, é as nossas realidades. Se vocês olharem à vossa volta, vocês têm que, por dia, tomar muitas decisões. Ou, por dia, não tomam muitas decisões. Ou, por dia, não vos deixam tomar decisões. Não é? Porque isto é que contribui para as nossas inseguranças, não é? A nossa intervenção do especialista é sempre nos padrões das pessoas, não é? Elas têm determinados padrões, nós temos que os analisar e ir alterando. Temos que empoderar a pessoa, dar-lhe confiança. Temos que desenvolver aqui o seu raciocínio mais analítico do que o emocional. O analítico é quando nós analisamos os prós e os contras. Temos que ensinar a autovalidação. As pessoas, muito poucas, fazem a autovalidação, que na prática é: eu faço algo. Se eu me senti bem a fazer, se eu me senti bem feliz depois de ter feito, os outros não me interessam o que eles dizem. Né? Há muitas vezes na vida que nós fazemos isto, mas às vezes é para contrariar. Só que nós não devíamos fazer isto para contrariar, devíamos fazer isto sempre. A nossa validação não deve estar sempre dependente do outro, também deve estar dependente de nós, porque nós adultos, né, já temos alguma experiência de vida, por isso sabemos o que nos faz bem, o que nos faz feliz, e quando os outros estão a dizer algo para nós não fazermos, não sermos felizes ou não estarmos bem. Aqui nós utilizamos muito uma técnica em psicologia que é da imersão, que é nós fazemos teatros mentais, e teatros aqui no online ou presencialmente, né? É a suposição: se fizéssemos isto, o que é que fazia, isto era o resultado, como é que reagia a esta consequência, pronto. Materializávamos o que a pessoa tem que fazer, e depois uma técnica que é a disposição, que é a pessoa tem que depois fazer a tentativa e erro, mas neste caso acompanhada pelo psicólogo, no sentido de ela estar em ambiente controlado e acompanhada. Ela até pode fazer a asneira, mas sabe que tem alguém depois que pode falar e analisamos a asneira. O que fizeram bem, o que não fizemos mal e o que podemos alterar. Por isso é necessário às vezes a intervenção especializada quando a pessoa vê que a insegurança é uma parte grande da sua vida. Não consegue ser feliz porque não consegue decidir nada, não é? Ou então pensa que tudo o que decide é mau. E muitas vezes não é assim, não é? Porque a pessoa, se é uma adulta, não é? Já fez muita coisa bem. Está, mas é valorizar o mal. Não é? Por isso o que é importante é que a insegurança é uma companhia para a nossa vida, não é? Porque nós estamos sempre a aprender. A insegurança vem da aprendizagem. O que nós temos que ter é confiança que mesmo nos erros que vamos cometer, nós depois aprendemos com eles.